mensagem que me pediram para entregar ao pessoal lá do GZI, Jerusalém, Glória de Sião em Jerusalém. E eles pediram uma dança profética durante a pandemia e o Senhor me deu essa palavra para entregar junto com a dança profética. Está em inglês por isso, mas se você não conseguir entender nada do inglês, ou pelo menos receba, porque eu falo do chamado do Brasil em relação à adoração, mas é bem curtinho e depois entra a parte da dança profética. Espero que possa abençoar a sua vida e que possa liberar luz, glória, paz, o amor do Senhor sobre a sua vida ao assistir. Esses são os nossos seminários Casa da Glória. Nós temos o panorama do Apocalipse, em que nós olhamos tudo em torno do tema do livro do Apocalipse. Temos o Desmistificando, que é o que nós vamos estudar hoje. Temos o Interpretando o Apocalipse, que nós nunca estudamos ainda. Esse vai ser quando nós terminarmos de estudar todos esses nesse ano, a gente vai entrar no Interpretando, em nome de Jesus. Esse é aquele que a gente vai ler o texto, palavra por palavra, vírgula por vírgula, olhar o grego, olhar o hebraico e trazer as interpretações possíveis. Temos os sinais do Apocalipse que nós estudamos recentemente, eles devem estar subindo para o YouTube, cada dia sobe um pedacinho deles. Em que nós falamos quais são os sinais da sua vinda. Nós respondemos a pergunta de Mateus 24, que os discípulos fizeram a Jesus. Quais são os sinais da tua vinda, Senhor? Ele estava ali ainda com ele, não tinha nem morrido, nem ressuscitado ainda, ele já estava perguntando qual era o sinal. Alguma coisa eles entenderam, quase nada, mas alguma coisa eles entenderam para fazer essa pergunta. Temos as festas de Yahvé, que nós celebramos o ano todo, e a adoração, eu acho que a gente acaba falando um pouquinho entre todos os nossos seminários, mas se alguém chamar, a gente faz também seminário de adoração. Vamos lá, então, ao Desmistificando o Apocalipse. Agora, sempre que a gente estuda o Apocalipse, nós precisamos preparar os corações, precisamos preparar o terreno. Não é um assunto fácil, também não é um assunto impossível, mas se nós conseguirmos compreender algumas coisas dentro de nós, nas dimensões do Espírito, antes de estudarmos, eu acho que já ajuda a tirar um pouquinho das preocupações maiores, das coisas que nos impedem de compreender. Quais seriam essas considerações preliminares, então? Temos um protocolo de ensino. Nós vamos concordar em discordar, porque no assunto escatologia, nós com certeza vamos discordar. É difícil responder todas as perguntas sem achar que eu tenho a resposta certa, então nós evitamos responder às perguntas de interpretação, nós preferimos te dar as chaves e as ferramentas para que você possa chegar à sua interpretação. E como são coisas que estão no futuro, nós usamos termos como talvez, provavelmente, possivelmente, e é bem provável que eu consiga escandalizar você em algum momento do nosso estudo, várias vezes talvez, e então talvez você pense, puxa, achei que eu gostava mais dela quando ela falava outra coisa, né? Não se preocupe, nós vamos discordar, isso é um fato. E eu vou continuar te amando e você vai continuar me amando também, em nome de Jesus. Mas se você não continuar amando, depois a gente faz um exorcismo. Tô brincando. Então, nós vamos respeitar e amar ao discordar, por ser um tema tão complexo, tão difícil. E ninguém é o dono da verdade, no fim das contas, não é? Para estudar, então, nós vamos ter que pedir para o Senhor uma dose grande de humildade e de sabedoria. Diz assim em Provérbios 18, versículo 12. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Nós precisamos reconhecer que não sabemos tudo, que não temos todas as respostas. Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. Logo, eu quero já pedir para que vocês tenham paciência, não cheguem a conclusões precipitadas, ouçam o argumento completo, para não levar uma atravessada. Porque, às vezes, se a pergunta vem muito rápido, muito cedo, antes da hora, você mesmo não tem o respaldo para a sua pergunta. Então, espera um pouquinho mais para que nós possamos continuar a explanar antes de fazer as perguntas. E eu quero deixar claro que eu vou responder as perguntas de acordo com o tema, tá legal? Não me manda pergunta fora do tema, vamos tentar manter aqui uma certa ordem. E
Versículo 17 fala assim: a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão. Então, eu sou a primeira pessoa a apresentar a minha causa. Parece que eu vou ter razão, parece que não, não sei. Até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Mas no momento só tem eu aqui para defender a tese. Então, você vai esperar a sua vez de falar, talvez no momento das perguntas e respostas. E fique à vontade para escrever aí no YouTube: eu não concordo, isso está tudo errado por causa disso. Respalde sempre a sua opinião, tá bom? Em nome de Jesus. Não é necessário ou imprescindível, e tampouco denota fraqueza espiritual, vencer um argumento ou embate teológico. Repara que eu coloquei ao contrário aqui, né? Não denota fraqueza você vencer. E às vezes a gente quer tanto vencer. Se você está certo ou não, você não quer dizer que você é fraco ou não. A gente não tem a necessidade de provar um ponto, justamente porque é algo que está no futuro. E nós precisamos de muitas bases teológicas para nós podermos debater um tema que ainda está no futuro e que a palavra inteira fala dele. A Bíblia inteira fala do Apocalipse. Nós temos mais de 170, já aumentei, não são mais 150. São 170 capítulos na Bíblia toda que falam do Apocalipse. É muito texto. É praticamente a palavra toda falando do plano da redenção, falando da primeira vinda e da segunda vinda. Deus escreveu a palavra para nós. Ele deixou para nós o registro de como seria o seu plano de redenção. Como seria o levar o homem de volta para o Éden, da onde nós saímos, de volta para a dimensão do Espírito, de onde nós saímos, de volta para a perfeição nele, de onde nós saímos. São muitas as possibilidades e interpretações, e ninguém deve pensar que sabe todas as coisas, ou que sua teologia ou doutrina é perfeita. E eu sou a primeira a dizer isso. Minha teologia e minha doutrina não são perfeitas. Nós tentamos organizar e reorganizar os temas do Apocalipse, mas é uma gama enorme de textos do Antigo Testamento tentando entrar no Apocalipse, e essa é a dificuldade que todos nós temos, de compreender todos eles e encaixá-los. Então, para dizer de novo, nós vamos ter de concordar em discordar. E porque nós temos um mundo espiritual extremamente ativo aqui, não é? As forças do inimigo definitivamente não querem que nós compreendamos o Apocalipse. Ele tem sido quase que um livro fechado e selado durante milênios, 2 milênios pelo menos. Nós precisamos aprender a ouvir com uma audição crítica, porque o inimigo está soprando coisas em nossos ouvidos. Quando nós discordarmos, quando você estiver ouvindo o que nós vamos falar, quando nós começarmos o estudo de fato, quando você discordar, eu vou pedir para você perceber se você ficou remoendo na sua cabeça. Se você ficar remoendo na sua cabeça, discutindo comigo na sua cabeça, sem falar nada, você está perdendo, enquanto você está razoando aqui dentro, você está perdendo o restante do meu argumento, o restante do ponto que eu estou tentando trazer. Então, não faça isso. Não faça isso. Se pega lá, para tudo, anota a sua pergunta, anota a sua dúvida, anota o ponto que você está, que você trouxe à mente a discussão e deixe para perguntar na hora certa, ok? Não perde o restante da aula enquanto você fica brigando aí na sua cabeça. Isso é um inimigo roubando tempo do momento que nós temos aqui para estudar. E o que são essas conversinhas mentais, né? É justamente esse momento que você começa a conversar com você mesmo. Mas eu ouvi assim, o profeta fulano disse tal, eu lembro de ter lido assim, está assim na palavra, mas o versículo tal diz isso. Anota rápido, não fica conversando comigo, você não está conversando comigo. Nós sabemos que isso é uma obra do espírito de Jezabel. Então, repreende, manda embora, anota a sua dúvida, que é válida e você precisa resolver essa dúvida, mas não fica conversando com ela para não perder o que vem vindo. Atos 17 fala assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com todo o zelo, com toda a clareza mental, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Então, é legítimo, você precisa ter as suas dúvidas e responder, né? Mas não fique conversando na sua cabeça com elas para não ser um tiro no pé depois. Aí você vai me fazer a pergunta e eu vou pensar assim, mas eu respondi isso. Eu já falei isso hoje. E normalmente a pessoa não ouviu porque ela ficou conversando na cabecinha dela. Então, não faça isso. Preste atenção em tudo, anota tudo rapidinho. Eu acho interessante que o povo de Tessalônica tinha recebido tudo e eles ficaram chateados do povo de Bereia estar recebendo. Como é que pode isso, né? Muitos lá em Bereia receberam, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá agitar e perturbar o povo. Então não sejamos perturbadores do povo, deixa o povo aprender. Você não gostou, deixa o restante do povo aprender em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 4, versículo 5, nós lemos assim: portanto, nada julgueis, critica, julga, aprova, prefere, estima, antes do tempo. Nós vamos julgar todas as coisas. Nós precisamos ter o crivo, né, da sabedoria, do discernimento para julgar as coisas. Mas não faça isso antes do tempo, antes da hora certa. Interessante esse texto que fala que é antes do tempo kairos, ou seja, antes da intervenção divina no nosso cronos, até que venha o Senhor. Olha que interessante, nós vamos de fato compreender tudo quando Ele vier. Mas Ele quer que nós compreendamos muita coisa antes, senão a gente não estava estudando aqui, né, gastando esse tempo. Mas Ele vai trazer à luz todas as coisas que estão ocultas. Os desígnios do coração, não é? 1 Tessalonicenses 5, 21 diz, o que é julgar, né? Julgar é testar, provar, examinar. Nós precisamos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Não gostou de alguma coisa que você ouviu aqui? Joga fora, não tem problema. Não, a sua salvação não depende de você concordar comigo ou não. Não gostou? Joga fora. Retém alguma coisa boa? Sempre vai ter alguma coisa boa porque a gente está lendo a palavra, não é? 2 Coríntios 4, 6 diz assim, porque Deus, o Pai, que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Toda vez que nós lemos as Escrituras, nós estamos olhando na face do nosso amado. Então, sempre haverá algo de bom quando nós estudamos as Escrituras, apesar de discordarmos em algumas interpretações escatológicas. Muitas vezes, nós ouvimos ideias e posicionamentos, como vocês vão ouvir aqui, diferentes dos nossos. E o desafio que nós temos, por termos uma teologia manchada pelo antissemitismo, que vem vindo há 2000 anos, nós vamos ter fortalezas doutrinárias. Todos nós temos de romper com fortalezas doutrinárias. Isso é sine qua non, é normal. Porque nós aprendemos com líderes que vieram de seminários com fortalezas doutrinárias, do antissemitismo, da teologia da substituição. E então nós vamos ter de mudar a nossa maneira de pensar, rompendo essas fortalezas doutrinárias, como a gente vê até na política, né? As fortalezas doutrinárias se manifestando dentro da igreja. Em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 7 diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são, sim, poderosas em Deus, são espirituais, e elas vão destruir fortalezas e anular sofismas. O que é um sofisma? Já já a gente vai ver. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então ele começou a voar, você começou a conversar, saiu da aula, você vai falar, volta pensamento em nome de Jesus, seja cativo à obediência de Cristo, porque eu estou aqui para conhecer Jesus. Se eu soubesse tudo, eu não estava aqui. Então, anote de novo, que você precisa conversar depois. E estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão, observai o que está evidente. Então, nós vamos sempre trazer o texto para ficar claro aonde está, o que está de fato escrito. E vamos trazer com várias
várias versões, e o grego e o hebraico, para a gente poder discernir de fato o que está acontecendo ali. O que é um sofismo ou sofisma? É um pensamento ou uma retórica que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Nós precisamos destruir fortalezas e anular sofismas de coisas que nós temos ouvido desde sempre que nós nos convertemos, e muitas vezes nós não percebemos que aquele pensamento está ali e ele acaba manchando a nossa interpretação, e especialmente do plano da redenção. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles são opostos entre si. Agora, vamos deixar Deus abalar as nossas fortalezas doutrinárias, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: Senhor, pode abalar as minhas fortalezas doutrinárias. Se tiver, eu quero prumo, eu quero correção, eu quero enxergar o que o Senhor enxerga, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer, em nome de Jesus. Teremos no estudo do Apocalipse, no estudo da escatologia, nós temos absolutos e temos relativos. O que é absoluto? Absoluto é o que não admite contestação. O que é relativo? Relativo é considerado em relação ou proporção a algo. Exemplo, o que é um absoluto é algo que é definitivo. O que é definitivo? A salvação somente em Cristo Jesus. É algo inconteste, é indiscutível, é irrefutável. O que é algo relativo? Algo relativo é, por exemplo, as duas testemunhas são. Qual é a identidade das duas testemunhas? Não sei. Tem gente que fala que é isso, X, Y, D, né? Então, depende, é algo relativo. Para Deus não é relativo. Tá? Na palavra não tem nada relativo para Deus. Mas para nós, na nossa interpretação, nós precisamos saber que há coisas que nós não discutimos, não contestamos. Jesus é Deus. Ele desceu da sua glória, o leão veio e ele morreu e ele venceu, porque ele ressuscitou dos mortos. Ele cumpriu o seu desígnio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é absoluto, é incontestável. O resto que não diz respeito à nossa salvação são coisas que nós queremos compreender porque Deus nos deu as chaves para compreendermos. Ele quer um povo que não seja ignorante, que conheça a sua palavra, que conheça os tempos, que conheça o que ele vai trazer para o plano da redenção da terra, da humanidade. Mas nós não podemos discutir ao ponto de rompermos relacionamentos por causa dos relativos. Então, concordar em discordar. Essa é a máxima para nós podermos estudar o Apocalipse e ainda mantermos os nossos relacionamentos. E exorto-vos, pois, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então começou a ficar muito irritadinho aí, porque o Apocalipse é que nem a política. Discordou, o povo já pega a luva de boxe, às vezes não é nem de boxe, vai com aqueles negocinhos lá, que eu não sei o nome lá, para socar mesmo. E nós não podemos ser assim, nós somos filhos de Deus, nós vamos aprender a concordar em discordar com graça. Então, irritou, você já amarra, você já fala, opa, para tudo em nome de Jesus, apruma, Deus, alinha, em nome de Jesus, porque eu quero liberar aqui o fruto do Espírito Santo de Deus. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio e só isso. Não precisa acrescentar mais, que já está de bom tamanho. A gente já tem dificuldade de transbordar o fruto do Espírito esse, porque tem muitos outros na palavra. Mas tem gente que não consegue até hoje ser alegre. Já viu crente que é assim? Crente turrão. Não, gente, a alegria é um fruto do Espírito. O Espírito Santo habita aqui, não é? Muito bem, estou acabando as preliminares. As Escrituras são para a edificação do corpo de Cristo. Toda a palavra é para a nossa edificação. Ok?
Então nós estamos aqui para edificar uns aos outros. Não fique triste, não vamos causar divisão, porque não funciona bem esse negócio de divisão. Para que não mais sejamos como meninos. Para que a Escritura vem nos edificar? Para que nós deixemos de ser crianças na fé. Para que nós sejamos maduros. Para que quando vem qualquer discussão, qualquer coisa diferente, eu não gostei, pronto, já balançou na fé, não gostou do pastor XYZ, a pessoa entrou e não falou bom dia, você já ficou ofendido, pronto, já desmoronou. Você está balançando, a gente não pode ser assim, nós precisamos ser maduros. Há uma rocha que é o nosso alicerce, que é Jesus, e ela não se move. A rocha que é Jesus não se move. Se você estiver firmemente alicerçado, arraigado nesse amor que é a rocha do perfeito amor que é Jesus, você não vai balançar com todos os ventos de doutrinas e sofismas e coisas esquisitas que nós vamos ouvir cada vez mais nos últimos dias. Então, nós precisamos crescer e aparecer, não só aparecer, precisa crescer para aparecer. Muitos virão induzir ao erro, mas nós vamos ter firmeza na palavra de Deus, amém? E então, nós estamos estudando o Apocalipse, e por que nós vamos estudar e como nós vamos estudar? Simples assim, porque Deus mandou. Jesus mandou, ponto. Mas por que todo mundo quer que eu estude o Apocalipse? Porque Deus mandou você estudar o Apocalipse. E é o único livro da Bíblia que Jesus ditou, e o único livro da Bíblia que somos abençoados, bem-aventurados, para ler, ouvir e praticar. Logo no 3º versículo, Deus já fala, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e bem-aventurados os que guardam, prestam atenção, estão ali observando as coisas que nesta profecia estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. 2000 anos atrás, João já dizia que o tempo estava próximo. Agora, então, está mais próximo ainda. Vamos declarar, ao estudar o Apocalipse, não serei confundido, mas serei abençoado. Vamos juntos? Ao estudar o Apocalipse, não serei confundido, mas serei abençoado, porque Jesus disse isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos então entrar com a nossa chave para desmistificar. Esqueci de uma coisa muito importante na minha decoração da mesa, que o Apocalipse é a foto da caixa de todas as profecias da segunda vinda de Cristo. Todos trouxeram os materiais, né? Todos já têm os materiais que eu já entreguei no passado, muito bem. Bora lá. Desmistificando o Apocalipse, parte 1. Por que eu escolhi esse nome para esse seminário? O que é desmistificar? É fazer cessar o caráter místico ou misterioso de alguma coisa. Mas é muito difícil de entender um mistério. Nós vamos desmistificar. Também significa despojar algo ou alguém daquilo que engana. Desmistificar um impostor. Tirar a máscara e revelar a sua identidade. Nós vamos tirar a máscara do inimigo, vamos tirar a máscara do meu auto-engano, dizendo que eu não consigo entender isso. Nós vamos tirar a carapuça, nós vamos olhar para o Apocalipse e saber que nós estamos olhando para Jesus. Jesus não está vendado para nós, ele não está velado, ele está exposto, ele está... O véu já foi rasgado, o véu da sua própria carne já foi rasgado. Nós podemos ter acesso e olhar Jesus no rosto. E é isso que nós vamos fazer aqui no Apocalipse, olhar para Jesus. Nós vamos esclarecer, desmascarar, revelar, desnudar e desvendar.
Esses são os temas que nós vamos abordar hoje, se nós conseguirmos os nossos 200 slides, 207 slides. E nós vamos tentar parar para o almoço lá pelas 14 horas, tá? Eu não sei como é que tá a cozinha hoje, não sei como é que, aonde a gente vai fazer a nossa pausa exatamente. Eu marquei um espaço, um lugar aqui, mas vamos lá. Tudo bem? Todos prontos? Introdução ao Apocalipse. Qual é o gênero textual? No tema introdução, nós vamos olhar aquelas coisas que você lê no início de um comentário bíblico do Apocalipse, que todos vocês já conhecem, não é quem escreveu, onde foi escrito, que tipo de carta, que tipo de escrita é essa, que tipo de documento é esse. Ah, tá aqui, eu tinha isso escrito aqui, eu não lembrava que eu tinha isso. Nós vamos ver o gênero textual, a autoria, a data, o local, o público-alvo, que é muito importante, a gente vai passar bastante tempo nesse público-alvo, os temas principais e o foco da profecia. Só na introdução. A gente vai passar a manhã toda falando disso, tem bastante coisa para falar nesses temas. E à tarde a gente vai olhar a parte que vocês querem mais ver, que é a estrutura e o esboço do livro. Mas bora lá. Essa carta, o texto do Apocalipse, ele é o quê? É uma epístola, é uma carta, a gente não ouve isso normalmente, mas lógico, tem 7 cartas para 7 igrejas, então precisa ser considerada uma carta que foi enviada. Todo o conteúdo está dentro dessa carta. Não só o conteúdo da igreja de Éfeso foi enviado para Éfeso. Tudo, os 22 capítulos, que não tinha capítulo na época, mas os 22 foram enviados para as igrejas. As cartas circulam. Todas as igrejas recebem as mesmas coisas. É uma profecia, porque nós acabamos de ler aqui no versículo 3, que já diz que é uma profecia, e é uma literatura apocalíptica, tem monstros, mistérios, coisas difíceis de entender, algo que na época era considerado uma literatura apocalíptica. É uma carta, uma correspondência, onde nós vemos isso, porque a gente precisa estar enxergando no texto. Pode ser uma coisa óbvia para todo mundo, mas a gente quer mostrar que está no texto o fato de ser uma carta. João, que é o remetente, o secundário, o escriba, ele escreve as 7 igrejas que estão na Ásia, que são o destinatário dessa carta. Logo, é uma carta. O próprio Deus, Jesus ditando, fala assim: Ei, João, o que você está vendo, escreve num livro ou num rolo e envia para as 7 igrejas que estão na Ásia, e ele dá os destinatários. E no capítulo 2, Jesus dita de novo, diz assim, ó João, escreve ao anjo que está na igreja, que está em Éfeso. É uma carta, ok? Sabemos que é uma carta com um emissário e um destinatário. Outro gênero textual é que o Apocalipse é uma profecia. Que tipo de profecia é o Apocalipse? Nós temos o tipo narrativo, o tipo descritivo e o tipo injuntivo. Não, eu não sou professora de português, não me faça perguntas difíceis. Mas existe uma narração. Hoje eu ministrei um seminário, eu estou contando para vocês, hoje ministrei, vamos dizer ontem eu ministrei um seminário. É um descritivo, o seminário foi a respeito do Apocalipse, foi lá na casa da minha mãe, foi assim, assim, assado. E um injuntivo, há uma agenda de ensino, foi assim, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, né? Como nós vimos aqui, nossa agenda aqui que a gente queria ensinar. Isso tudo tem no Apocalipse, tem uma narração, tem a descrição dessa narração e tem coisas que têm uma ordem específica. Isso é importantíssimo nós percebermos na leitura do Apocalipse, porque são chaves que Deus nos deu para nós não nos perdermos na leitura. Sempre que você encontrar lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, isso vai te ajudar na sua leitura. Qual é o gênero? Profecia. Onde está escrito que é uma profecia? Como é que eu sei que é uma profecia? Versículo 3, as palavras desta profecia. Jesus está dizendo, eu estou profetizando, eu estou trazendo à luz algo que é celestial, algo que esteve encoberto, e eu preciso que vocês saibam o que é isso. São coisas que vão acontecer no futuro. Vocês vão receber isso por revelação. Isso é uma profecia. Vemos no começo do livro e vemos no fim do livro. E as profecias, elas são narradas e elas são descritas.
E o conteúdo das visões, João é levado em várias visões. Ele sobe, ele vai à sala do trono, ele vê coisas no passado, no presente, no futuro. Ele é levado através do espaço e do tempo. E no conteúdo dessas visões, ele traz o profético, ele traz aquilo que ele está vendo que ainda vai acontecer. Nem aconteceu no tempo dele, nem 2000 anos antes, vai acontecer 2000 anos depois do tempo de João. Temos aqui os textos que me garantem que isso é uma profecia, outros textos, certo? E apesar das cartas às 7 igrejas serem muito importantes para a igreja primitiva, aquela igreja de João, ela é ainda mais importante para nós. O que Jesus escreve para as 7 igrejas do Apocalipse, ele está escrevendo para a igreja dos 2000 anos, de lá para cá, e ele está escrevendo especialmente para a igreja dos últimos dias, que creio que sejamos nós. Nós precisamos nos atermos à instrução e à exortação e à correção que Jesus traz a essas 7 igrejas, todas elas, não só uma. Qual é a função de uma profecia? Para nós sabermos se essa carta é profética, qual é a função de uma profecia? É nos mostrar para quem? Para os servos de Deus, nos mostrar coisas que vão acontecer ainda. Ele quer que nós saibamos. E aquele que profetiza fala de Deus. Fala para quem? Para nós, os homens. Trazendo edificação, exortação e consolo. Existe consolo, sim, no Apocalipse. Quando ele fala aos santos, mesmo em meio ao martírio, Deus está trazendo consolo. Ele está edificando e ele está exortando. Nós estamos num tempo em que a igreja não quer ter exortação, não quer ter correção. O tempo da hipergraça. Então, nós temos um pequeno remanescente que fala, me exorta logo, fala logo que eu quero corrigir, porque eu quero ser santo, porque eu quero cooperar contigo nesse grande avivamento que está por vir. E existe aquela outra parte maior do corpo de Cristo, que se chama pelo nome de corpo de Cristo, que quer poder pecar todos os pecados e estou garantido na minha salvação, posso fazer o que eu quiser, porque eu já fui batizado, ou eu já disse sim para Jesus, e ele já me perdoou, e uma vez salvo, sempre salvo. E essa é uma das maiores falácias, um dos maiores sofismas dos últimos dias. A doutrina da hipergraça, em que Deus é cheio de graça, cheio de amor, cheio de paciência, e Ele é, mas nós colhemos aquilo que nós plantamos, existe consequência para o pecado, e nós precisamos entender que Deus não é um fantoche, Deus não é uma coisinha de brincadeira para a gente ficar cuspindo na cara dele. Jesus foi para aquela cruz morrer no nosso lugar, pagou uma sentença de morte terrível, para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, vida abundante, e isso não me dá licença para fazer o que eu quiser fazer, a hora que eu quiser fazer. Vocês estão aqui num ambiente que tem regras. Não pode fazer cocô no meio da sala, precisa usar o banheiro, fechar a porta, puxar a descarga e deixar o banheiro mais limpo do que você encontrou, em nome de Jesus. Amém? Você que está assistindo em casa, você tem regras na sua casa. Dentro do corpo de Cristo, quando nós chegamos à casa do Pai, existem regras que são para o nosso bem-estar, para que nós tenhamos a nossa vida preservada. E isso nós gostaríamos muito. O exemplo foi para dar risada mesmo, né? Mas ele me veio assim, naturalmente, nem sei porquê. Nós temos o mau costume, infelizmente, de querer sempre que alguém passe a mão na nossa cabecinha, mas o que nós precisamos, de fato, é uma boa surra de vez em quando. E como somos maduros e somos adultos, se a gente ouvir a exortação, a gente não precisa de mais nada, só ouve a exortação, é mesmo, está torto, corrige, pronto. É para o nosso bem-estar, para que nós não venhamos a morrer, que Deus nos instrui, nos corrige, nos exorta, porque Ele é um Pai bom. O pai que não é bom, não corrige, não exorta, nunca tem nada de errado. Vai, faz o que você quiser. Dá para todos aí na rave. Não é assim. Nós não queremos morrer de AIDS. Para tudo do que o pai faz conosco, tem um bom exemplo numa casa de família normal, né? Enfim, vamos lá.
De quem é a autoria do Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse? O próprio Jesus. Jesus é o autor primário, ele dita as cartas e ele envia mensageiros para mostrar a João o que João precisa ver. E pelo Espírito Santo, João está escrevendo exatamente com as palavras que Jesus queria que ele escrevesse. João não está usando só a sua imaginação fértil. Sua imaginação fértil é inspirada pelo Espírito Santo. Não tem assim, ele não conseguiu descrever um avião e aí ele descreveu um avião como um gafanhoto, pelo amor de Deus. Aí que vou conversar com o João e falar, João, pelo amor, né? Podia ter sido uma águia, né? Com as asas abertas, uma águia de ouro, de prata, não, né? A gente precisa entender isso porque quando a gente estuda o Apocalipse, a gente escuta cada interpretação mais esdrúxula do que a outra com essa desculpa de que João viu algo que ele não sabia descrever com o vocabulário da época. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo presente, passado, futuro tem um vocabulário perfeito para alcançar todas as gerações sobre a face da terra que vão ler aquele livro. Então não vamos, né, desmerecer o Espírito Santo de Deus. Na autoria do Espírito Santo, nós vemos que há um anjo que participa de quase tudo, de vez em quando é um ancião, e ele guia João nas suas visões celestiais. João é o escriba, o autor secundário, ele é quem senta lá e escreve as cartas e as visões. Tem gente que disputa, né, a autoria de João. Se ele diz que foi ele, para mim, está tudo certo. Eu, João, na ilha de Patmos, estou escrevendo. Se ele disse, para mim, não preciso questionar, é que procurar pelo em ovo para descreditar a Bíblia, não é minha função, né? Vamos lá. Logo, a autoria. Resumindo, Jesus, o autor primário, não se esqueça nunca jamais disso. É Jesus que está ditando. O juízo vem de Jesus. O juízo é bom, não é ruim. O juízo é bom, é Jesus que está ditando. O anjo guia João nas visões e João é quem está ali como autor secundário, registrando tudo o que ele está vendo e tudo que Jesus está dizendo. Logo, a revelação de Jesus Cristo é de Jesus Cristo, veio da parte de Jesus Cristo, também é a respeito de Jesus Cristo, né? É uma coisa dupla, a qual Deus lhe deu. Deu para quem? O Pai deu para o Filho, para quê? Para mostrar aos seus servos, bem-vindos, os servos, as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo, e aí aqui a gente não sabe se é pelo seu anjo. Ele está falando de Jesus mesmo, o Pai deu para o Filho, que é o seu anjo, o anjo de Yahvé, ou se ele está falando de um outro anjo, ou se são ambos, porque nós temos o anjo que leva João nas visões. E as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, se eu fosse fazer um cronograma da ordem, eu diria o Pai, o Filho, um mensageiro anjo, João, ou o Pai, o Filho, que é o anjo de Yahvé, para João. Não muda a interpretação, não muda a importância do livro, acrescentar um mensageiro ou deixar o anjo do Senhor como sendo Jesus aqui. João, ele é aquele que viu e ouviu essas coisas. Repare nesse ouvir e nesse vi. Está no passado simples. Eu vi, eu ouvi. Ontem eu dormi, aleluia, glória a Deus. Eu também comi, aleluia, glória a Deus. Ontem eu estudei. Ontem você trabalhou, ontem você faxinou, ontem você caminhou, ontem você foi. Normal, ok? Mas lembre-se disso porque quando nós estudarmos interpretando o Apocalipse, nós vamos entrar versículo por versículo e parte da interpretação depende de nós percebermos a introdução de cada profecia com esse passado simples. E quando muda, é importante perceber essa mudança. A gente vai falar mais disso lá para frente. Aquele Jesus que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho, é Jesus que está falando aqui. E João responde, amém, ora vem, Senhor Jesus. Vamos aproveitar o gancho desse texto, que não tem nada a ver, né? A gente está falando da autoria, mas vamos aproveitar e dizer, amém, ora vem, Senhor Jesus? Vamos lá, amém, ora vem, Senhor Jesus. Vem segunda vinda, vem sobre o Brasil, Jesus, SOS Brasil, Jesus.
Não esquece de nós amanhã. Se alguém está assistindo isso daqui a alguns anos, amanhã é o dia das eleições aqui no Brasil. Presidenciais. Ó Deus, ó dia, ó vida.